que cremos sobre as Sagradas Escrituras? Nós vamos hoje entrar propriamente no estudo da confissão, da nossa confissão de fé. Mas antes eu queria fazer algumas distinções do que nós temos hoje, especialmente na igreja evangélica. Eu queria ver com vocês alguns pontos para nós tentarmos. A tentativa é de que nós tenhamos muito claros as nossas posições em relação à palavra. A primeira delas é de que toda religião, ou todos aqueles que se professam cristãos, eles dizem crer que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas há alguns que defenderão que ela é infalível, e há outros que dizem que creem que a Bíblia é a palavra de Deus, mas vão dizer que ela tem erros. Esses erros, eles podem ser históricos. Não, há pessoas que dizem que se professam cristãs, que dizem que a Bíblia é a palavra de Deus, mas que tem muitos erros históricos, tem muitos erros geográficos e alguns até de teológicos, por incrível que pareça. A nossa compreensão é que a Bíblia, por ser palavra de Deus, ela não tem erro. E se há algum problema, não é do lado de lá, é do nosso lado. A Bíblia é a palavra de Deus, nós vamos ver, ela é infalível, ela é inerrante. Outros vão dizer que a Bíblia é a palavra de Deus, ela é a autoridade, mas nós precisamos de algo mais. Alguns vão trazer a tradição como equivalente à palavra de Deus. Isso não é possível, porque quando nós trazemos a tradição em equivalência ou no mesmo nível de autoridade da palavra de Deus, na realidade a tradição passa a se sobrepor à Escritura. Mas vocês estão estudando uma confissão. A confissão é um guia para a palavra, ela não é a autoridade. Ela não é a única autoridade. A única autoridade, a única base que nós temos é a Escritura. Para nós, então, a única base é o sola Escritura, que nos distingue na história do cristianismo depois da Reforma. Nós temos tradições, algumas práticas, mas elas não podem, e nós clamamos que elas jamais se coloquem acima da palavra de Deus. Alguns que vão misturar, alguns que estabelecem, por exemplo, o catolicismo romano estabelece claramente, de acordo com seus dogmas, que a tradição ela é tão importante e tem o mesmo nível que a Bíblia. Outros não vão dizer, não, é só a Bíblia, mas as suas práticas e as suas ações, as suas tradições locais, elas são tão fortes que elas acabam se sobrepondo à Escritura. Mesmo que essas pessoas, às vezes elas não façam isso intencionalmente. Nossa oração, nosso desejo é que somente a Escritura seja a nossa única regra de fé e de prática. Todos, e aí é importante nós entendermos isso, todos, religiões e pessoas têm uma forma de compreender, alguma forma de interpretar a Bíblia. Mesmo que alguns digam, olha, a minha interpretação foi dada pelo Espírito Santo. O que eu creio foi o Espírito Santo. E aí um exemplo para nós tentarmos compreender. Essas pessoas que dizem que a Bíblia não tem erro, que eles creem em Cristo, que eles creem no Evangelho, que eles têm o Espírito Santo, mas divergem sobre algum ponto, por exemplo, o que é o batismo no Espírito Santo. Nós vamos entrar nisso. Mas o que é? Há grupos que professam tudo isso, mas que creem de forma diferente. E eles vão dizer, a minha compreensão foi dada por Deus. Mas há irmãos em Cristo que creem
que a palavra de Deus, a Bíblia, em Cristo, eles creem no Evangelho, eles têm o Espírito, mas pensam diferente. Então você está dizendo que se a tua é do Espírito, a do outro não é, por consequência, não dá para os dois estarem corretos. No fim, a questão é que vai haver uma interpretação e há uma opção que vai ser escolhida, e isso é, admita-se ou não, uma interpretação. Eu creio que é mais humilde, ao invés de dizer, Deus me falou, o que por consequência anula qualquer outra possibilidade, porque se Deus falou, quem vai falar contra Deus? É mais humilde nós dizermos, olha, eu creio que esta compreensão é a que mais glorifica a Deus, é a mais fiel à Escritura e que mais glorifica e está centralizada no Evangelho. Outros, e é importante nós entendermos que todos têm pressupostos ou preconceitos. Quando eles vão para a palavra e as suas compreensões, eles vão trazer ninguém, não existe a ideia da tábula rasa, de que nós chegamos totalmente isentos de qualquer ideia pré-concebida. Não dá, nós não podemos, não dá para você desconsiderar a nossa história maculada pelo pecado. Todos têm pressupostos nas suas interpretações, têm preconceitos, têm bases. Quando nós chegamos para algum texto, e ainda mais quando a gente vem de fundos ou de realidades diferentes, religiosas diferentes, a gente sempre tende a chegar para aquele texto com uma compreensão. Por exemplo, ontem mesmo nós estávamos conversando, e vocês já ouviram falar daquele texto que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Quem que vem para matar, roubar e destruir? De quem está falando o texto? Do diabo? Não, está falando de falso profeta. Eu fui perceber isso na leitura do texto ontem por exortação de irmão. Ontem. Eu sempre disse isso. Por que eu sempre disse? Porque eu fui ensinado assim e não fui verificar o texto para ver se era realmente assim. Todos nós chegamos com alguns conceitos, e esses conceitos precisam ser revistos de que forma? À luz da Escritura. Por exemplo, todos nós vivemos em um sistema que funciona de que forma? Se você estuda, você ganha nota. Se você trabalha, você recebe o salário. Se você se dedica, você vence a prova, a competição. Se você é popular, os outros aceitam. Se você obedece a Deus, você ganha salvação. É assim? O último não, os outros todos são. Mas a gente vem para a palavra, para a fé cristã com essa ideia. E quem dessa forma, isso é uma heresia. Nós somos salvos pela graça, não pelo que fazemos. É um pilar. Mas nós trazemos esses conceitos. Nós nascemos em pecado. E a nossa capacidade de aprimorar essa natureza, ela vem e ela é trazida para o nosso meio. Com isso eu quero dizer que nós temos, como comunidade, pressupostos. Nós temos bases. É a Escritura, só ela. Mas como nós a lemos? Nós a lemos, por exemplo, como um dos solas, só a Escritura. Nós entendemos que a salvação é pela graça. Como? Nós cremos nas doutrinas da graça. Que a salvação é um ato soberano de Deus. E que o homem não participa. Nós vamos ler, está na palavra, mas nós vamos ler com essa base. Então todo mundo tem, mesmo aqueles que digam que não, todos têm. E o importante é que toda compreensão vai ser julgada por Deus. Há a responsabilidade de quem prega, e de quem ouve, e de quem compra. Tendo isso como introdução, nós vimos na semana passada por que nós adotamos uma confissão firmada na Escritura, que serve para nos nortear na compreensão da Escritura. O que nós vamos estudar nesse período, de maneira bem sucinta aqui, os capítulos, aqui estão as Sagradas Escrituras, nós vamos começar hoje, Deus e a Santíssima Trindade, o decreto de Deus, a criação, a providência de Deus, a queda do homem, o pecado, a sua punição, o pacto de Deus, a mediação de Cristo, o conceito de livre-arbítrio, a chamada eficaz,
justificação, adoção, santificação, a fé salvadora, arrependimento para a vida e salvação, boas obras, a perseverança dos santos, a certeza da graça e da salvação, a lei de Deus, o evangelho e a sua extensão da sua graça, liberdade cristã e liberdade de consciência, adoração religiosa e o dia do Senhor, juramentos legítimos, votos, magistrado civil, matrimônio, a igreja, comunhão dos santos, batismo e ceia do Senhor, o estado do homem após a morte, ressurreição dos mortos, juízo final. Esses 30 estão na confissão que nós adotamos, a confissão de 1689. Na época não existia o pentecostalismo. Então nós vamos estudar, por último, se o Senhor permitir, a origem do pentecostalismo, o que eles acreditam. E nós vamos procurar, à luz da palavra, também dirigir. Então, isso é o que nós vamos ver. Quanto tempo nós não sabemos, vamos estudar, vai levar um bom tempo. Esperamos que o Senhor nos dirija em tudo, segundo a sua palavra, para a sua honra e glória. A confissão é diferente de uma exposição bíblica que nós temos feito. O Flávio está estudando, por exemplo, a carta aos Hebreus, e eu estou estudando o Evangelho de João, onde nós lemos verso a verso e vamos caminhando. A confissão, ela é um estudo que deve estar baseado na palavra, mas é um estudo tópico, por isso que nós vamos estudar alguns assuntos da palavra. Claro que todos eles nós vamos trazer a Bíblia para respaldar, para embasar o nosso ensino. Nós vamos, diferentemente de um estudo expositivo, onde você vai todo o estudo lendo verso a verso e caminhando nele, nós vamos pegar vários textos da palavra, de várias realidades e livros da palavra, para então poder mostrar aquilo que nós cremos, para embasar o que nós cremos. E hoje nós começamos então com as Sagradas Escrituras, e aqui é o primeiro item da confissão, e que eu queria ler com vocês o que nós cremos a respeito das Sagradas Escrituras, e diz assim: as Sagradas Escrituras são a única, suficiente, correta e infalível regra de todo conhecimento, fé e obediência salvíficos. Embora a luz da natureza e as obras da criação e da providência manifestam a bondade, a sabedoria e o poder de Deus a ponto de tornar os homens indesculpáveis, ainda assim não são suficientes para oferecer aquele conhecimento de Deus e de sua vontade que é necessário para a salvação. Portanto, aprove ao Senhor, em diversas ocasiões e de muitas maneiras, revelar-se e declarar a sua vontade para a sua igreja, e posteriormente, para melhor preservação e propagação da verdade, e para o mais seguro estabelecimento e consolo da igreja contra a corrupção da carne e da milícia de Satanás e do mundo, concedeu a mesma completamente por escrito, o que faz da Sagrada Escritura indispensável. Aqueles antigos modos de Deus revelar a sua vontade ao seu povo agora cessaram. Por isso que nós enfatizamos quase que todo domingo, nós não temos mais nada para trazer além da palavra. Tudo que Deus queria tratar conosco está descrito na palavra. Não há mais nenhuma revelação. E se você não há, qual vai ser o critério para essa revelação? A pessoa que está trazendo. O único critério que eu e vocês, se abrirmos mão desse ponto, vamos ter para dar crédito àquela revelação, vai ser o quê? Aquela pessoa, aquela igreja, aquela dominação, aquele conjunto de pessoas. Por isso então nós cremos que tudo está encerrado na Escritura. Deus não tem mais nada para falar fora da Escritura. E aí então, não sei se você percebeu, mas para cada um dos pontos ali, eu coloquei em cores diferentes para nos auxiliar, para cada uma daquelas sentenças há um número, e esse número então vai mostrar os textos bíblicos que embasam aquela sentença. Vamos ver o primeiro, então. As Sagradas Escrituras são a única, suficiente, correta e infalível regra de todo conhecimento, fé e obediência salvíficos.
Tudo que Deus tem para nós está na Escritura. Ela é única, suficiente, correta e infalível, especialmente para o ponto da salvação, de como nós conhecemos a Deus. Não há nenhuma outra fonte para que você e eu saibamos como Deus salva o homem, a não ser a Escritura. É isso que ele está dizendo. A confissão diz: esta regra, portanto, não é uma confissão, não é uma placa de igreja, não é uma denominação. Muito importante, não é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo se baseia na Escritura e não o contrário. Quem determina como a igreja age é a Escritura e não o contrário. Não é tradição, não são líderes, não importa quem eles sejam. E o título que eles usem é a Escritura. É só a Bíblia, ela é única e suficiente. Outro ponto, ela é correta e infalível. Daí então, aqueles que dizem que a Bíblia tem erro, nós não podemos ter comunhão. Porque a questão é lógica, tem erro onde? Quem vai dizer onde está o erro? Aquele um. Aí eu vou perguntar para o outro que acredita que tem, vai ser um outro erro. Acabou o referencial. Nós cremos que a palavra de Deus, ela é infalível. Cristãos erram inclusive na compreensão da Escritura, mas ela não erra. Porque ela é a palavra de Deus. Só ela é fonte para todo conhecimento, fé e obediência salvíficos. Tudo que Deus quer para a igreja do seu Filho está na Bíblia e só nela. Nós podemos ter tradições? Sim. Por exemplo, a forma do culto que nós temos está descrito na Escritura? Não. Mas essa a forma do culto, a tradição não pode se sobrepor à Escritura, em hipótese alguma. Quando uma tradição começa a ir contra a Escritura, ela deve ser deixada. Tudo que Deus quer para a igreja está na Escritura. E aí no que Ele quer? Quem é Ele? Quem é Jesus? O que é salvação? Como as pessoas são salvas? O que é santificação? Tudo isso nós vamos ver, nós vimos lá na confissão, o que a palavra de Deus diz sobre esses assuntos. Tudo está na Bíblia, a base é o texto de 2 Timóteo. A base para essa sentença, um dos textos base para essa sentença é 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 15 a 17. Normalmente nós citamos o 16 e o 17, mas aqui os irmãos citaram o versículo 15, e é muito importante. Olha o que diz: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Paulo está escrevendo para Timóteo, falando: Timóteo, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O que está acontecendo? Paulo, não é Paulo, é o Espírito de Deus, portanto é Deus falando por meio de Paulo, que escreve uma parte da Escritura, essa é uma parte da Escritura, ele está falando para Timóteo. Se você for ver, lá no comecinho da carta ele vai falar: Timóteo, amado Timóteo. Timóteo era um pastor e que tinha sob sua supervisão algumas igrejas locais. E Paulo está dizendo e falando para ele: Timóteo, permaneça no que você aprendeu, que é o que nós vemos. Permanece naquilo que aprendeste. Onde? Nas sagradas letras. Onde você deve permanecer, Timóteo? Nos conceitos, nos ventos de doutrina, no que as pessoas... Não, nas sagradas letras. Permanece nisso, Timóteo. Porque lá, Timóteo, está o centro da palavra. E qual é o centro? As sagradas letras podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Qual é o centro da Escritura? Cristo. Aí ele diz: mas por
Por que só a Bíblia? Ele diz, não, vamos perguntar, por que só a Bíblia? Porque Deus fala por ela, porque toda ela foi inspirada por Ele, dirigida por Ele. Toda a Escritura é inspirada por Deus. E o que Deus fala, Paulo, o que Ele fala é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, educação na justiça. Tudo que Deus quer para nós está na palavra dEle. Tudo, absolutamente tudo. Para quem é isso, Paulo? Para o homem de Deus, o homem e a mulher de Deus, aqueles que creem em Cristo. Em Isaías capítulo 8, Deus usa o profeta para transmitir a sua palavra. Deus está ali alertando o profeta Isaías de uma destruição que ele mesmo, Deus, enviaria pelo Império Assírio. Nós vemos no versículo 1, no capítulo 8, Isaías escreve, disse-me também o Senhor, toma um grande rolo, escreve nele, e aí ele está dizendo, o que eu estou escrevendo é Deus, foi Deus quem me disse. Deus, então o Senhor traz vários ensinos, exortações e correções, ele profetiza, e aí então nos versículos 19 e 20, que é o que nos interessa dentro do conceito de Sagrada Escritura, ele vai dizer, Isaías capítulo 8, versículos 19 e 20, quando disserem a vocês, Isaías está falando para o povo de Deus, quando disserem a vocês, consultem médios e espíritos, que murmuram encantamentos, pois todos procuram seus deuses e os mortos em favor dos vivos, respondam, quando alguém dizer isso, chegar e dizer isso para vocês, o que vocês devem responder? A lei e os mandamentos. Se eles não falarem conforme essa palavra, vocês jamais verão a luz. O que ele está dizendo? Se alguém trouxer algum ensino, não, vocês têm que ouvir espíritos, que vocês devem ouvir médiuns para ouvir a Deus, não. Deus fala pela lei e os mandamentos, que era o que eles tinham, palavra de Deus, Velho Testamento. Isaías está alertando contra os falsos mestres que iriam sugerir, façam consultas para ouvir Deus. E ele está sendo categórico, o profeta de Deus não está falando, ouçam o que eu digo, ouçam a palavra. O profeta de Deus está dizendo isso. Então ele vai ensiná-los a rejeitar a proposta que viria e que vem até hoje. 3.000 anos se passaram do que Isaías escreveu até hoje. E os falsos profetas vêm com outras coisas além da suficiência da Escritura. A nossa resposta é, qual a nossa base? A lei e os mandamentos. Porque se vocês não fizerem assim, vocês jamais virão a luz. Vocês vão ser enganados. Lucas capítulo 16, esses textos são os textos que baseiam ou fundamentam aquela primeira sentença que nós mostramos. Lucas capítulo 16, versículos 19 a 31. E aqui é sempre bom porque a gente está pegando o texto, daí a proposta do estudo expositivo, porque você já conhece o contexto. Para cada realidade tem que trazer um pouco do contexto para a gente se localizar no que está acontecendo. Capítulo 16 de Lucas, versículos 19 a 31, Jesus está falando ali da história do rico e Lázaro. Ele vai citar o seio de Abraão, onde os cristãos que morrem vão, e ele vai citar o Hades, não é inferno. Boa parte das traduções trazem como inferno, mas a palavra correta é Hades. Hades é o lugar dos mortos, aqueles que morrem sem Cristo. Ao passo que o seio de Abraão, ou o paraíso que Jesus disse para o ladrão na cruz, é a realidade daqueles que morrem e vão para a presença do Senhor. Antes do juízo final, antes dos novos céus e nova terra, nós vamos ver isso também pela graça na confissão. O ponto é que, o que está acontecendo aqui? O rico e Lázaro, os dois morrem, o rico vai para o Hades, e Lázaro vai para o seio de Abraão, para a presença de Deus, para o céu, ou para o paraíso. Lá, o rico está em tormentos, a palavra diz no versículo 23, e ele pede então a Abraão, que obviamente está lá, Abraão foi lá pelas obras, né, como a gente viu, não, ele foi lá porque ele creu. Abraão está lá, então ele fala com Abraão e diz, mande Lázaro dar testemunho aos irmãos dele. Versículo 28, os irmãos dele estão vivos ainda. O rico está
no Hades, eu ia falar inferno, né? No Hades, sofrendo. Ele está lá não porque ele é rico, mas porque ele rejeitou a palavra, e agora ele está mostrando para os irmãos dele, manda Lázaro ressuscitar para falar desse tormento. Ele não está lá porque ele é rico, ele está lá porque ele rejeitou a palavra. Aí então, Abraão diz que é importante que eles creiam, os irmãos dele, creiam em Moisés. Vamos ver o texto, versículos 29 a 31. O relato todo é de 19 a 31, nós vamos ver o 29 a 31. Diz assim: o rico está no Hades falando com Abraão, então Abraão vai responder o pedido dele de mandar Lázaro ressuscitar para falar para os irmãos dele que estão vivos. E é impressionante isso. Ele diz assim: respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas. O que é Moisés e os profetas? A palavra de Deus. Ouçam-nos. Respondeu ele, o rico, não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for ter com eles, hão de se arrepender. Imagina se eles virem um homem ressuscitado, eles vão se arrepender. E Abraão diz, Abraão porém lhe respondeu, se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Sinais levam alguém à fé? Não. Quem está falando do relato? Jesus, aquele que fez tantos sinais que nem todos os livros escritos poderiam conter. Se ele não dá ouvido à palavra de Deus, que aponta para o Evangelho, nada, absolutamente nada vai levá-los ao arrependimento. Efésios capítulo 2, Paulo, mais uma vez, no Espírito Santo, não é Paulo, é o Espírito Santo, escreve aos cristãos de Éfeso, e ali ele mostra várias verdades em Cristo. Por exemplo, que nós estávamos mortos, versículo 5, no capítulo 2, que nós somos salvos pela graça, texto que nós sabemos de cor, versículo 8 e 9, que nós somos família de Deus, versículo 19, e várias outras verdades que fazem parte daqueles que creem em Cristo da igreja. Paulo então vai revelar onde estão estas verdades. Efésios capítulo 2, versículo 20. Onde eu descubro todas essas verdades maravilhosas, essas doutrinas fundamentais da fé, Paulo? Onde eu vejo? Aí ele vai dizer, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus, pedra angular. Qual é o fundamento dos profetas? Velho Testamento. Qual é o fundamento dos apóstolos? Novo Testamento. A igreja é edificada em cima da palavra de Deus. De tudo aquilo que a palavra de Deus descreve e aponta para a centralidade de Cristo. Paulo está dizendo, o nosso centro é Cristo Jesus. Mas qual Cristo Jesus, Paulo? Aquele que está no fundamento dos apóstolos e dos profetas. E onde está? Na Escritura. O segundo ponto da confissão, nós vamos ler novamente, diz assim: embora a luz da natureza e as obras da criação e da providência manifestam a bondade, a sabedoria e o poder de Deus a ponto de tornar os homens indesculpáveis, ainda assim não são suficientes para oferecer aquele conhecimento de Deus e de sua vontade que é necessário para a salvação. Nós vamos ver o que a palavra de Deus mostra que a criação aponta para ele, mas não dá para saber pela criação, olhando o que Deus criou e vendo a nossa consciência de certo e errado que está colocada por Deus, não dá para saber que nós somos salvos pela graça em Cristo. A criação mostra que existe um Deus e os homens são indesculpáveis, mas só podemos conhecer a Cristo por meio da Escritura. Vamos ver o primeiro texto, Salmo 19, versículos 1 a 4. O que ele quer dizer aqui é que saber da existência de Deus, todo ser humano sabe, pelas coisas que foram criadas, que nós vamos ver, e pela consciência. Mas conhecer a Deus relacionalmente só por meio de Cristo. De qual Cristo? O Cristo da Escritura. É isso que ele está dizendo. Essa parte da confissão está enfatizando isso.
E aí o Salmo 19, versos 1 a 4, então eles vão trabalhar agora os textos que mostram como o homem sabe da existência de Deus. O ateu mente para ele mesmo. Todo mundo sabe da existência de Deus. A Bíblia é absolutamente clara em dizer isso. Salmo 19, versículos 1 e 4 diz assim: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite revela a outra noite, sem discurso, nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. O que Davi está dizendo? Não Davi, o Espírito Santo. Os céus, olha para os céus, e hoje nós somos muito mais privilegiados do que quando esse texto foi escrito. Olha para a imensidão. Esse céu, os céus declaram Deus, mostram que existe um Deus. É isso que ele está dizendo. Declaram a glória de Deus, a honra de Deus, o poder de Deus. Eles relatam a sua majestade. Aí ele diz: não se ouve a sua voz. Nós não ouvimos, como em algumas ocasiões Deus fez no Velho Testamento, ouvimos literalmente, audivelmente Deus, mas nós ouvimos a sua voz pela criação. Elas dizem todo dia: há um Deus. E é por isso que então, nós vamos ver Paulo, os homens são indesculpáveis. E aqui é importante, ainda que maculados pelo pecado que todos nós somos, a razão humana mostra de maneira clara que existe um Deus. E a consequência imediata para isso, a resposta imediata é: um dia eu vou prestar conta para esse Deus. Eu preciso saber quem esse Deus é. Mas o homem no pecado não quer saber de Deus. Romanos capítulo 1, versículos 19 a 21. Romanos 1, 19 a 21. Outro texto que mostra que a criação evidencia que há um Deus. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, entre os homens, entre todos os homens, porque Deus lhes manifestou. Como Deus lhe manifestou? Versículo 28. Pois desde a criação do mundo, desde o início, os atributos invisíveis de Deus, porque Deus é Espírito, não pode ser visto, o seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido vistos claramente. De que forma? Sendo compreendidos por meio das coisas que foram criadas. A criação mostra, eu olho para a criação, existe um ser que criou isso. É indiscutível, apesar dos mais sábios hoje dizerem o contrário, que na realidade são loucos. Isso é mostrado de tal forma, Paulo diz, que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, sabendo da existência de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos se tornaram fúteis, os seus corações insensatos se obscureceram. Eles olharam para a criação, há um Deus, e eles dizem: isso aí surgiu do nada, sem que ninguém quisesse. E por consequência, a lista dos pecados vem ali em Romanos capítulo 1, a partir dessa rejeição a Deus. Todos sabem da existência de Deus. O índio, lá na selva, que nunca ouviu, não tem contato com a civilização, ele sabe, e ele é indesculpável. Ele deveria olhar e buscar Deus, mas ele não busca, ele troca por qualquer coisa. Ele adora animais, ele adora a natureza, ele adora o sol, ele adora a árvore, ele adora ele mesmo, mas ele não busca Deus. E isso não faz com que ele não seja responsável. É exatamente isso que a palavra de Deus diz. Ele troca a glória de Deus, versículos 23 e 24, nós não temos tempo, do texto de Romanos 1, ele troca a glória de Deus e vai adorar imagens, animais, homens, e vai viver uma vida totalmente fora da vontade de Deus. Outro fato que mostra o saber de Deus, e nós vamos parar por aqui, é a criação. Só isso
já mostra que nós deveríamos buscar Deus, mas ninguém busca. E todos são indesculpáveis diante de Deus. Eu não conhecia sim. Olha o que eu criei, e você sabe disso. O outro fato está em Romanos, capítulo 2, é a consciência do certo e do errado. A gente está começando a ensinar o Davi na palavra, mas ele sabe fazer muito bem o errado. Ele faz o errado, ele nasceu assim. Estou falando do meu filho, para ninguém achar que estou falando mal do filho de quem quer que seja. Ele nasce em pecado e a propensão dele é sempre para o pecado. Para o errado, ele vai esconder o que ele fez. Por quê? Porque ele nasce. E por que ele esconde? Apesar de ser incipiente, ainda como um bebê, como uma criança, ele já sabe. E o texto de Romanos vai dizer isso. Romanos capítulo 2, versículos 14 e 15, Paulo está falando aqui dos pagãos, dos gentios, que não tinham lei, diferentemente dos judeus que tinham a lei escrita. Quando os gentios, ou todos aqueles que não são judeus, que por consequência naquele momento não tinham a lei, que não têm a lei, praticam naturalmente o que a lei ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei. O que ele está dizendo? Eles não têm a lei escrita, mas o que eles praticam, certo e errado, é a lei para eles. De onde vem isso, Paulo? Não vem da lei escrita, porque eles não têm. Paulo vai dizer, pois eles mostram as exigências da lei, estão gravadas em seus corações, no seu interior, o senso do certo e do errado está lá. Disso dão testemunho também a consciência e os pensamentos deles, ora acusando, ora defendendo. Quando uma pessoa, por exemplo, diz a verdade e alguém fala, você mentiu, a consciência dela diz que não. Quando ela mente, a consciência acusa, ainda que ela continue na mentira. E isso serve para qualquer ser humano, em qualquer tempo da história da humanidade. Todo ser humano sabe, para dizer um pecado, que mentira é pecado, ainda que não chame de pecado. Ainda que não chame, não darás falso testemunho, sabe que é errado. Irmãos, está claro ou não? Eu estou inventando alguma coisa? É o que Deus diz em sua palavra. O Senhor está mostrando que todo ser humano sabe da sua existência pela criação e pela consciência do certo e errado. Isso deveria levá-lo a Deus, mas ele nunca irá atrás de Deus, se Deus não vier. E Deus fez isso, como Ele fez, quando Ele enviou o seu Filho. Deus veio atrás do homem, porque logo após a criação, ele desobedeceu a Deus, se rebelou, eu não quero, e desde então ele foge. Não é que isso aconteceu, Adão e Eva? Mas Deus, por amor e graça, mandou o seu Filho, para a salvação de pecadores que não querem, não buscam, que amam o seu pecado. Ele fez isso em Cristo, quando Deus, Filho, Jesus Cristo se manifestou, veio, nasceu da Virgem, há 2000 anos, viveu uma vida plena, sem pecado, diferentemente de nós. E como pagamento pelos nossos pecados, Ele morreu na cruz. O seu sangue derramado, Ele nos perdoa dos nossos pecados. Na sua ressurreição, Ele nos dá uma nova vida. Para quem? Para todos aqueles que nele creem. E Ele não somente morreu por nós, mas Ele nos fez morrer. E agora a vida dEle em nós vai nos capacitar a viver de acordo com a palavra dEle. Você crê nisso? Esse é o Evangelho. Irmãos, nós vamos andar bem devagar. Você viu ali que temos 4 pontos do primeiro item das Sagradas Escrituras, nós vemos 2. Se o Senhor permitir, nós daremos continuidade a esse assunto, a esse estudo das Sagradas Escrituras, da importância dela. É isso, irmãos. Nós vamos caminhar, eu creio que deu para perceber que é uma caminhada longa, né? Nós temos 30 fundamentos na confissão, e a gente está no primeiro, bem no comecinho. Então, pela graça do Senhor, se Ele não voltar antes, ou nós não formos ao encontro dEle, isso faz parte, isso está lá no fim, inclusive, do estudo. De repente, vai encontrar com Ele sem estudar a questão do juízo, do que acontece com os mortos, né? Mas nós, pela graça de Deus, vamos caminhar devagarinho, estudando. Vamos encerrar esse momento orando ao Senhor, para irmos para as nossas casas. Pai amado, nós te louvamos e te damos graças
porque em sua maravilhosa graça, amor e misericórdia para conosco, o Senhor fala conosco hoje pela sua palavra. Nós lemos que o Senhor inspirou homens, todos eles pecadores, falhos como nós, mas o que o Senhor os inspirou é a tua palavra infalível. E nós podemos nos achegar a ela com absoluta certeza de que todas as vezes que vamos com o coração contrito, em submissão a ela, o Senhor ainda fala conosco. Ainda que não, neste momento, nós não possamos ouvi-lo, Pai, de maneira audível, literal, nós ouvimos o Senhor quando lemos a sua palavra e te louvamos por ela. E Senhor, por graça e misericórdia, porque nenhum de nós está isento de nos desviarmos dela. Não permita que isso aconteça conosco. Capacita-nos, Senhor, a estarmos firmes na sua palavra, porque ela é a nossa única base. Diante de tanto engano, hoje na tua igreja, Senhor Jesus, não permita que nós sejamos enganados. Capacita-nos a manter-nos firmes na sua palavra. É só por sua graça que nós podemos. Leva-nos, Senhor, a te buscar na sua palavra, a orarmos a ti, querendo que o Senhor fale conosco. E ao abrirmos a sua palavra, esperemos o Senhor falar conosco, tratar, nos corrigir, nos dirigir, nos firmar no Senhor. Obrigado, Pai amado, pela sua palavra. Pai, e no nosso contexto, Senhor, nós temos tantas versões, tantas ferramentas. Senhor, não permita que sejamos negligentes enquanto há irmãos e irmãs em Cristo que não têm a mínima parte da sua palavra hoje em tantos lugares do mundo. Senhor, tem misericórdia de nós. Leva-nos a querer te conhecer, Senhor. Não para adquirir conhecimento do texto, mas para conhecer o Senhor, o Deus do texto. Pai, faz isso na minha vida, por tua graça e misericórdia, Senhor. Faz isso na vida da minha família, faz isso na vida da minha família aqui, Senhor, dos nossos irmãos e irmãs em Cristo. Obrigado pela sua palavra, Pai. Capacite-nos a nos mantermos nela, não importa o que aconteça. Nós oramos a Ti, em nome daquele por quem nós pudemos entender a Sua palavra, nosso amado Senhor e Salvador, Jesus. Amém e amém.